Epístola de Tiago, capítulo 4, versos 13 ao verso 17, que dizem assim: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos. Senhor, diante da Tua palavra, rogamos pela iluminação que só o Teu Espírito pode nos dar a respeito dela, a fim de que na sua compreensão a nossa fé seja edificada e os nossos passos sejam bem direcionados nesta vida. Rogamos por essas bênçãos, ó Pai, e fazemos isso confiados, sobretudo, na obra do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Irmãos, todos nós temos a necessidade de planejar as coisas, planejar a vida. Há aqueles que precisam e pensam que a vida precisa ser planejada nos seus mínimos detalhes. Esses normalmente sofrem algumas frustrações, porque são obrigados a reconhecer que nem tudo que se planeja pode ser executado exatamente como foi planejado. Outros se recusam a planejar, olhando para essa experiência das frustrações quando a vida ela é planejada com muitos detalhes. Pensam que a vida não precisa ser planejada, deve ser vivida de acordo com as demandas do dia a dia. Sendo assim, esses não sabem exatamente para onde estão dirigindo as suas vidas. Não têm noção com segurança sobre aquilo que se pretende alcançar na vida. E vivem numa obscuridade de propósitos. Não sabe ao certo o que se pretende alcançar. É uma situação bastante conflituosa para aqueles que assim vivem. Na passagem que nós lemos, veremos que é necessário sim planejar a vida, mas que esses planos eles precisam considerar, acima de qualquer interesse particular, a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Exatamente isso que eu gostaria de destacar aqui, observando a passagem que nós acabamos de ler. Mas antes, vamos observar o que está presente aqui no contexto. Em Tiago, capítulo 1, verso 1, aqui é uma declaração do seu autor. O seu autor é descrito como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Seu nome, Tiago, provavelmente o meio-irmão de Jesus, um notável líder na igreja de Jerusalém, e que estava presente no cenáculo logo após a ascensão de Jesus, junto com aqueles outros discípulos em Atos 1, verso 14. Tiago aqui, ele, por causa da sua influência, ou da influência que ele recebera da cultura judaica, ele via as coisas de uma maneira muito prática, como um judeu. Ele via a vida de uma maneira bastante prática. E é por isso que o tom dessa epístola é um tom bastante objetivo. Ele não faz rodeios, ele não fica embromando, ele vai direto ao ponto. E ele faz uso dessa epístola para alcançar aqueles que ele aqui chama de das 12 tribos de Israel. Enfim, todo o povo de Deus. O objetivo de Tiago é de confortar ou orientar a vida desses cristãos com respeito à vida como um todo, especialmente no contexto em que esses cristãos estavam vivendo. Por exemplo, verso 2 ao verso 12, fica muito claro qual é o contexto desses cristãos. Eles estavam vivendo debaixo de muitas provações, de muitas tribulações. Ele diz, por exemplo, no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Agora, olha o que diz o verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Porque o contexto desses cristãos era um contexto de tribulações, de provações, de testes. E testes estes que poderíamos dizer externos, tinha muito a ver com as perseguições, com as hostilidades, com as privações. Mas exatamente nesse contexto, Tiago aconselha aqueles cristãos a pedirem a Deus sabedoria. É o que diz o verso 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago entendia que no meio da provação, se os cristãos tivessem sabedoria divina, que vem do alto, eles saberiam exatamente como lidar com o contexto das provações. Mas a partir do verso 13, Tiago nos mostra que existem pressões que também são internas, não apenas essas que são externas, que tem muito a ver com aquilo que os outros fazem contra nós, mas existem também pressões internas, que têm relação com o mal que nós fazemos contra nós mesmos. Olha o que diz a partir do verso 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Tiago mostra que existe uma pressão também que é interna, que nos sedia e que tenta nos induzir ao pecado. E diante destas pressões internas de natureza espiritual, Tiago também recomenda que aqueles cristãos peçam a Deus sabedoria, que esperem de Deus sabedoria, que busquem de Deus sabedoria para saberem lidar com estas demandas que fazem parte da nossa natureza pecaminosa. É o que ele diz no verso 16 e 17: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui certamente Tiago está aconselhando aqueles cristãos a pedirem a Deus por sabedoria, a fim de lidarem com estas tensões da própria alma, do próprio coração. Como que nós sabemos disso? Indo um pouco mais adiante, no capítulo 3, veremos que Tiago, ao se referir a esse dom perfeito que é lá do alto, ele está assim se referindo à sabedoria. Olha o que diz o verso 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Verso 17: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica. Veja que o contexto desta referência, desse dom perfeito que é lá do alto, Tiago está se tratando aqui de sabedoria, algo que Deus dá aos seus filhos para que saibam lidar com as demandas da vida, sejam externas, sejam também internas. É exatamente nesse contexto que nós entramos no capítulo 4 de Tiago, quando aqui Tiago aconselha aqueles cristãos sobre como eles deveriam exercitar essa sabedoria diante do mundanismo, verso 1 ao verso 10 do capítulo 4, diante das tensões externas de se falar mal do irmão, de julgar as suas motivações, até mesmo desconhecendo as suas razões, versos 11 ao verso 12. No texto que nós lemos, versos 13 ao verso 17, ele vai advertir aqueles crentes sobre como fazer uso ou aplicar essa sabedoria diante dos projetos pessoais, negando qualquer forma de autossuficiência ou de autonomia diante dos projetos de Deus, versos 13 ao verso 15. Ele dá uma advertência aqui aos ricos, aos que têm posses, capítulo 5, versos 1 ao verso 6, e aqui Tiago, então, orienta aqueles que têm posses a evitarem a ostentação e viverem uma vida piedosa. E ele termina a partir do verso 7, dando um outro conselho àqueles cristãos sobre como, no uso da sabedoria divina, eles poderiam perseverar diante dos sofrimentos. Voltando para o nosso texto, versos 13 ao verso 17,
quando o Tiago orienta sobre como lidar com os projetos humanos, nós veremos que os projetos humanos, os planejamentos, eles são necessários e eles precisam ser desenvolvidos, mas, como já foi dito, precisam considerar, acima de tudo, qual é o projeto de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus para que eles tenham um bom êxito. É exatamente esse o assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos, observando inicialmente aqui o que diz o verso 13 do capítulo 4. No verso 13, nós vemos que a vida ela é complexa e a sua complexidade exige planejamento. Olha o que diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Aqui, Tiago, hipoteticamente, está tentando visualizar a vida com toda a sua complexidade. Hoje ou amanhã, diante de necessidades, é só uma questão de tempo. Hoje ou amanhã, nós teremos que tomar algumas decisões. E nesse caso aqui, nesta leitura hipotética da vida, hoje ou amanhã, olha só, os planos que são feitos diante dessa percepção de necessidade. Iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Essa especulação, ela é natural. E ela é, eu diria, necessária, porque se nós não planejarmos a vida, como um pensador já disse, a vida planeja para nós. Me lembro aqui de um político norte-americano antigo que dizia o seguinte, essa frase é bastante conhecida de todos nós: ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Seu nome? John Berkeley. Nós precisamos planejar a nossa vida. Precisamos contemplar qual é o nosso potencial, quais são os nossos limites, o que a vida espera de nós, quais são as nossas atuais responsabilidades, futuras responsabilidades, com quem precisamos conversar hoje ou amanhã, quem nós precisamos atender hoje ou amanhã e nos prevenir diante das necessidades que são óbvias diante dos nossos olhos. A vida ela é complexa e ela exige um planejamento, uma preparação prévia. Se nós não planejarmos a nossa vida, nós ficamos andando sem rumo. E chega uma hora que nós nos sentimos cansados, parece que nada faz sentido. E todo o nosso esforço, todo o nosso investimento está sendo em vão. Mas o que requer de nós a vida é que nós nos preparemos. E quando nós nos preparamos, nós ajustamos as nossas expectativas e evitamos muitas decepções, porque nós já nos preparamos preventivamente diante delas. E também somos capazes, quando nós nos planejamos e nos preparamos, de aproveitarmos o melhor das oportunidades que estão diante de nós. Em primeiro lugar, Tiago mostra que a vida ela é complexa e que ela exige um planejamento. Em segundo lugar, agora Tiago reflete sobre qual é a nossa condição diante da vida com todas as suas complexidades e variantes. Ele vai falar três coisas aqui para nós. A primeira, no verso 14, ele vai dizer o seguinte, que a vida ela é incerta. Olha só, vós não sabeis o que sucederá amanhã. A vida ela é incerta. Se por um lado somos estimulados a fazermos planos da nossa vida, estabelecermos uma agenda, propósitos, termos objetivos, organizarmos a nossa vida para aproveitarmos as melhores oportunidades, por outro lado, Tiago nos leva a refletir que a vida também ela é incerta. O homem não pode, pelo seu plano, determinar os eventos que se encontram no futuro. Tiago mesmo diz que a vida ela é incerta, nós não sabemos o que sucederá amanhã. Basta uma enfermidade, tudo muda de cenário. Um prejuízo financeiro, você bate o carro em alguém, o prejuízo financeiro pode mudar completamente os seus projetos pessoais, tendo que assumir dívidas que você não estava preparado para assumir. Nós não sabemos o dia da manhã, e pode ser que amanhã tenhamos que lidar com a morte
dentro da nossa própria casa. Nós planejamos por um lado, mas por outro lado precisamos reconhecer que os nossos melhores projetos e planos não são capazes, de maneira exata, prever exatamente o que vai acontecer. Em segundo lugar, ele vai dizer que a nossa vida é frágil, quando ele diz: que é a vossa vida? Primeiro, a vida ela é incerta, completamente. Você planeja, mas tudo pode mudar de uma hora para outra. Diante disso, Tiago nos faz a pergunta retórica: que é a vossa vida? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, e diante do desconhecimento do dia de amanhã, que é a vossa vida? Que é a minha vida? Que é a sua vida? Irmãos, não é nada, porque nós descobrimos que não somos capazes de deter o tempo, não somos capazes de controlar certas circunstâncias, muito menos sentimentos, pensamentos, intenções que se encontram no outro. Nós não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã. A vida ela é incerta, e diante dela nós também somos frágeis, que é a nossa vida. Os projetos podem parecer uma espécie de afirmação pessoal de que somos capazes de determinar certos resultados, como se as leis que governam o mundo fossem leis apenas físicas, do tipo causa e efeito. E Tiago diz que é a vossa vida, sendo que você não sabe o que acontecerá no dia de amanhã. A terceira reflexão que ele faz, no final do verso 14, está aí. A vida é bastante curta. Olha o que ele diz: sois, pois, como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A reflexão que Tiago faz aqui é do nascimento até o dia da morte. E a conclusão que ele tira é que a vida é bastante curta. O tempo passa rapidamente. Basta um pouco de distração e logo nos vemos envelhecidos diante de certos projetos. Gostaríamos de ter o vigor que tínhamos antigamente, a saúde cognitiva que tínhamos antigamente. Gostaríamos de ter a chance de voltar atrás e reparar erros que cometemos no passado. Gostaríamos de ter tomado outras decisões, mas agora nós não podemos voltar atrás. A vida está passando rapidamente, ela é muito curta, e com ela, oportunidades passam rapidamente. Veja qual é a reflexão que Tiago faz. A vida é incerta, a vida humana é frágil, diante da complexidade que ela envolve, e também a vida é bastante curta. E uma vez que nós nos convencemos disso, uma vez que humildemente nos quebrantamos diante destas verdades da palavra de Deus, o que nos resta é aquilo que ele vai dizer no verso seguinte. Esse é o conselho que ele nos dá no verso 15. Em vez disso, ou seja, o que Tiago está aqui refletindo é o que ele disse no verso 13. No verso 13, nós temos os verbos expressando ações de um sujeito autônomo, independente. Ele diz no verso 13: iremos, passaremos, negociaremos, teremos lucros. E por isso que no verso 15, Tiago diz: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, a consciência que Tiago nos leva a ter no verso anterior, verso 14, de que nós não sabemos do dia da manhã, que a vida ela é frágil e que nós vivemos uma vida muito curta que passa rapidamente, ele chega no verso 15 dizendo: devem submeter a Deus, humildemente, todos os seus projetos. Vocês não devem planejar a vida como se Deus não existisse, como se a vontade dele deva ser ignorada. Vocês devem considerar que sem a sabedoria divina vocês não saberão lidar
com as complexidades, com as demandas, com as exigências, muitas vezes, aparentemente, altas, grandes demais para a vida humana. Nós dependemos de Deus mais do que nós pensamos muitas vezes. E não são poucas as ocasiões quando nós nos vemos sob pressões externas, ou talvez sob pressões internas, nós nos precipitamos, tomamos decisões no calor das nossas emoções, reagimos na euforia das circunstâncias. E aqui nós vemos o conselho de Tiago apontando para o fato que se nós não tivermos a sabedoria do Senhor, nós cederemos a essas pressões que nos cercam muitas vezes por fora e por dentro. Se o Senhor quiser, porque a vontade de Deus, ela é soberana e só ela é capaz de determinar o resultado dos nossos projetos. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos em Mateus capítulo 6, e o texto paralelo em Lucas capítulo 11, que nós, ao orarmos, devemos orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim nos céus, assim na terra, como nos céus. Foi exatamente essa vontade que Jesus declarou no Getsêmani, um local que estava presente no Jardim das Oliveiras. Havia um local chamado, no Jardim das Oliveiras, chamado Getsêmani. Quando Jesus, em oração, resignado, ele orou ao Pai, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele na cruz do Calvário, mas que seja feita a tua vontade. Jesus reconhecia que a vontade de Deus é soberana e só ela pode oferecer a segurança que eu e que você precisa nessa vida. Mas, no verso 16, Tiago mostra quais são os efeitos de não se reconhecer a nossa fragilidade e a necessidade de sermos guiados pela sabedoria divina. Verso 16, ele diz o seguinte: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. O que Tiago está tratando aqui é daquela iniciativa humana de contemplar a vida e de planejar a vida sem a devida consideração por quem Deus é e por aquilo que Ele pode fazer quando invocado. Existe um conceito chamado ateísmo prático, em que a pessoa confessa com seus lábios crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Isso é claro desde a narrativa de Gênesis capítulo 3. Deus fez um jardim e colocou no meio do jardim duas árvores. Uma delas o homem não deveria tocar. E enquanto ele se mantivesse em obediência a Deus, ele desfrutaria das bênçãos que Deus dispôs naquele jardim. Mas o homem, seduzido pela sua própria cobiça, provocado por Satanás, tomou do fruto proibido e, em desobediência a Deus, achou que poderia viver uma vida independente de Deus, autônoma. E nós temos aí então o princípio do pecado original, quando o homem abandona os caminhos de Deus, abandona a palavra de Deus, abandona a vontade declarada de Deus para atender os seus próprios interesses, a sua própria vontade. E essa busca por autonomia, essa busca por independência, é o fundamento de todo movimento de rebeldia na história humana. Sempre quando nós tentamos viver a nossa vida de modo independente, sempre quando em nossa vida não consideramos a vontade de Deus, nós nos rebelamos, porque julgamos ser capazes de produzir, fazer projetos, executá-los e obter deles os lucros desejados, sem a devida consideração por quem Deus é e por aquilo que Deus faz na história da nossa vida. Por isso que Tiago aqui diz que ao agir assim,
Nós estamos sendo jactanciosos em nossas arrogantes pretensões. Jactância significa estado elevado. É o juízo que se faz de alguém ou de si mesmo como sendo aquela pessoa que detém direitos acima das outras e, portanto, deve ser tratada de maneira especial, deve ser atendida nas suas reivindicações, porque ela se julga mais merecedora de benefícios do que os outros. E este aqui que Tiago está descrevendo é aquele que faz os seus projetos, não considera Deus e afirma que tem a capacidade de controlar a vida, algo que ele já disse no verso 14: o homem não sabe o dia da manhã, a vida humana é muito frágil e a vida humana é muito curta, mas esse, por causa da sua arrogância, ele não consegue ver isso, ele se recusa talvez ver isso, e portanto age como se Deus não existisse e como se a vontade de Deus pudesse ser desprezada. Em face disso, ele termina dizendo que esta jactância, ela é maligna, ou seja, ela é pecaminosa, porque ao invés de atender o desejo de Deus, prefere atender o desejo do seu próprio coração corrompido pelo pecado. Ele termina no verso 17, dando um conselho final. Verso 17, o conselho que ele dá é que todo plano humano deve levar em consideração o plano de Deus. Ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Precisamos perguntar para esta passagem: que bem é esse que Tiago está se referindo aqui? Seria um bem comum, do tipo atender o pedido de alguém que nos recorre em busca de ajuda? Seria acudir um necessitado? Que bem é esse que Tiago está tratando? Nós só podemos interpretar esse bem olhando para o contexto da própria epístola. Certamente o que Tiago está se referindo aqui é a devida aplicação da palavra de Deus à vida humana. E isso fica claro no capítulo 1. Voltando às páginas da nossa Bíblia, ele vai dizer, por exemplo, no verso 22, olha só, como Tiago vê a possibilidade dos empreendimentos humanos alcançarem êxito. Ele diz no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Os planos só podem dar certo se esses planos contemplarem prioritariamente a palavra de Deus e a devida aplicação dela. Capítulo 2, verso 8, Tiago continua: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Esse bem que Tiago fala no verso 17 do capítulo 4, não pode ser um bem interpretado à luz de qualquer outra demanda ou necessidade que não seja esta: a devida, a correta aplicação da palavra de Deus à vida humana. E é nesse sentido que ele diz: uma vez que você sabe qual é a vontade de Deus, qual é o que a palavra de Deus ensina mediante os seus conselhos, e você não atende nesse sentido, você está pecando. O que é o pecado, senão a recusa, a resistência, o desprezo, aquilo que pela palavra Deus está falando conosco? Porque pecamos quando recusamos ouvir a Deus para ouvir as sugestões da nossa alma. Esse é exatamente o contexto que nós temos aqui no capítulo 4. Tiago diz que nós cobiçamos e nós não temos nada.
matamos, invejamos e nada podemos obter. Vivemos a lutar e a fazer guerras, mas nada temos. Porque a sugestão da nossa alma, a cobiça do nosso coração, a proposta dos nossos mais legítimos interesses não são capazes de determinar nenhum bem que não seja aquele que vemos expresso na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode, portanto, endireitar os nossos passos e nos garantir a segurança que tanto precisamos. Como podemos aplicar essa mensagem a nós aqui nesta ocasião? 3 orientações práticas. Primeira coisa, irmãos, se queremos que a nossa vida seja bem planejada e que, a despeito do juízo que o mundo faz a nosso respeito, sejamos abençoados por Deus, precisamos olhar firmemente para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, fazendo a sua correta aplicação à vida. Se queremos que os nossos projetos pessoais, a sua vida seja próspera, abençoada por Deus, é necessário conhecer aquilo que a palavra de Deus diz. Quais são os conselhos que ela tem para nós? Então, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer qualquer projeto, estabelecer qualquer alvo na vida, antes de você reagir, antes de você sair de casa, considere qual é a vontade de Deus revelada nas Escrituras para a sua vida. E acomode a sua vida, suas decisões, seus pensamentos, seus propósitos, aquilo que está expresso na palavra de Deus. É por esta razão que a palavra de Deus garante que podemos ter as nossas orações atendidas. É isso que ele diz no capítulo 4, que nós pedimos e não somos atendidos porque pedimos mal para atender a cobiça do nosso coração. Mas se conhecermos a palavra de Deus e acomodarmos as nossas motivações, desejos, anseios, expectativas, aquilo que a palavra de Deus diz, certamente por fidelidade a si mesmo, Deus haverá de atender. E muitos dos nossos projetos não vão adiante, na perspectiva da vontade de Deus, porque são projetos elaborados, desenhados, a parte daquilo que Deus requer de nós através da sua palavra. E tenha a humildade de voltar atrás, se já tomou a decisão, e uma decisão que foi tomada no calor das emoções, diante de Deus, tenha a humildade de dizer: Deus, quero voltar atrás, quero reconsiderar as minhas decisões, à luz da sua palavra. Eu não quero insistir. Aconselhando uma pessoa, certa vez, em depressão, sinceramente não me lembro o nome, só me lembro da situação, e eu estava aconselhando para que a pessoa recuasse diante daquelas situações, e o argumento dela foi o seguinte: pastor, mas se eu fizer isso, eu estou admitindo fracasso. E eu disse para ele: existe avanço em retrocessos. Retrocesso é avançar na direção oposta àquela que Deus estabeleceu para nós. Avanço é retroceder para aqueles caminhos que Deus já reservou para nós. Considere a palavra de Deus na sua vida em toda decisão que você tomar, para que não tenha que se arrepender depois por ter admitido projetos arrogantes e jactanciosos. Em segundo lugar, considere a necessidade de consultar conselheiros bíblicos. Em primeiro lugar, recorra à palavra de Deus e aquilo que ela diz. Em segundo lugar, recorra a conselheiros bíblicos. Não vá procurar conselho com pessoas tolas, descomprometidas com a palavra de Deus, porque ao invés de arrefecer aqueles sentimentos nocivos à espiritualidade, vão estimulá-los. E ao invés de você seguir no caminho do Senhor, você continuará andando por caminhos tortuosos, pecaminosos, carnais, mundanos. Procure conselhos de pessoas sábias na palavra de Deus.
comprometidas com a palavra de Deus, para que olhe nos seus olhos e diga: meu irmão, minha irmã, não é por aí que Deus quer que você ande. Corrija o seu procedimento, reveja essa decisão, repense essa ou aquela situação. Olhe o que diz a palavra do Senhor, considere aquilo que a palavra de Deus diz a você. No auxílio de bons conselheiros. Em terceiro e último lugar, dê tempo aos seus sentimentos, dê tempo às suas emoções. Aqueles cristãos estavam sob fortes pressões externas e internas. Nós sabemos, na experiência humana, que no calor das emoções, somos induzidos pela nossa própria natureza a tomarmos decisões e reagirmos de maneira muito precipitada. E acabamos por entrar em caminhos que não são aqueles caminhos que Deus requer de nós. Portanto, é importante considerar o que diz a palavra de Deus, ouvir conselhos de pessoas sábias e também dar tempo às suas emoções. Normalmente, quando as emoções se acalmam, elas se reorganizam e nos permitem ver as mesmas situações com outros olhos. E por isso tiramos outras conclusões. Dê tempo aos seus sentimentos, por confiar que Deus está no comando da sua vida. Não haja no calor das emoções. Não se precipite em fazer um negócio que você sabe que não pode seguramente garantir o seu compromisso. Não se precipite em um relacionamento amoroso que você já tem indicativos fortes de insegurança quanto ao caráter moral e propósitos do outro. Cuidado ao tomar qualquer decisão que envolva a permanência ou não no seu trabalho. Consulte a palavra de Deus, ouça conselhos e dê tempo às suas emoções, até que você tenha a serenidade necessária para tomar decisões muito mais comprometidas com a palavra de Deus do que com os sentimentos do seu e do meu coração. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar.